Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini aqui no podcast com o meu amigo Denis Rezende. E aí, Denis, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom? Prazerzão aí, tá? Prazer, mas você já é craque de podcast, eu tô começando. Eu já teve alguns, né? Já, eu assisti, é incrível. É incrível o seu movimento social, viu? Embora você seja um restaurateur do Café Jornal Moema, que existe há 27 anos. 27 anos, né? 27, Eu queria que você contasse um pouquinho da história de como que evoluiu o Café Jornal. Você pode falar? Posso. Bom, o Café Jornal, como é que foi esse contexto todo, né? A gente começou lá em 97, pouco antes, eu vim da indústria. Meu pai tinha uma indústria de laminados técnicos industriais lá em Santo Amaro. Sim. E naquela época o Collor fez a abertura das importações, a Zélia tomou dinheiro, então aquele monte de problemas. E a indústria começou a ir mal. Eu me especializei em sistemas de garantia de qualidade, ISO 9000, isso, né? E a minha história estava ligada à questão de chão de fábrica. Então, quer dizer, eu que fazia toda a parte de programação de produção, isso, aquilo e tal. Então, meu pai cuidava da parte administrativa e eu cuidava de toda a parte da fábrica. E aí, a coisa começou a ficar complicada. A indústria não estava preparada para... Vocês tinham quantos funcionários na época? 280, 300 funcionários. É bastante, hein? Depois baixou para 200, depois baixou para 150. Aí a sócia já começou a brigar, meu pai começou a brigar, a grana que estava faltando, aquela readequação. Duro. Duro, né? E o Brasil não estava preparado para competir com a Europa. A China estava começando a vir com alguns produtos e tal, então assim, né? E aí eu pensei, eu tenho que sair disso aqui e pensar em outro negócio. Pensei comigo, acho que eu vou montar uma loja no shopping. Aí fui procurar loja em shopping, aí fui procurar franquia, aí fui procurar estacionamento, aí fui procurar, alguma coisa, né? Sim. No meio dessa história, meu pai virou para mim e falou, você já pensou em restaurante? Eu falei, nunca pensei em restaurante. E aí, classificados, Estadão, olhei lá, o jornal tinha... Páginas amarelas. Páginas amarelas, bar e restaurante, movimento 150 mil. Liguei. Caiu lá no Banco Sudameris, na época. Uhum. E aí atendeu um cara lá que chamava Marcelo Elaui, que era o diretor do banco. O negócio já tava no banco já. Já tava ruim. Mas o diretor do banco foi o maior financiador do negócio. Ah. E aí o negócio estava recém-inaugurado, os sócios brigando, aquela puta discussão, tinham 8 ou 9 sócios, uma brigarada. E o cara estava vendendo porque ele tinha sido o cara que tinha colocado a maior parte do capital. Sim. E aí, você conhece o Café Jornal? Eu falei, nunca ouvi falar. E aí fomos olhar, fui eu e meu pai olhar um negócio, e me encantei, falei, acho que é isso. E assim começa uma história, fizemos uma proposta, até meio que indecorosa, vamos dizer assim, achei que não ia rolar. E rolou. Rolou na hora, o cara falou, um segundo, ele pensou e falou, vamos lá. E assim começou a história do Café Jornal, isso em 97 para 98. E é um nome incrível, né? Então, eu já tive algumas dificuldades com o nome, porque muita gente fala, aí como é que vai o seu café? Então você vende café e tal. O que acontece? Naquele momento... o pessoal não pesquisa. Exatamente. Então, demorou um tempo para o Café Jornal ter a sua identidade. Abre aí o site do Café Jornal. Então, nesse momento, era o tempo áureo do... nós tínhamos... Tá bonito, hein? Café Cancún. Bons momentos não tem hora, mas tem lugar certo. Esse é o lema. Hard Rock Café. Você tinha vários cafés que eram bares luxuosos, com uma gastronomia média. Nossa, essa é a sua adega? Essa é a minha adega. Rapaz, que capricho. Então. E assim veio o nome Café Jornal, porque tinha um sócio que ainda ficou comigo 17 anos, Reginaldo Leme, da Globo. Quando ele ia fazer a cobertura do Grande Prêmio na Alemanha, em Heidelberg tinha um pequeno Café Jornal. Uhum. Jornalista, vamos se encontrar todos lá. Você sabe, esse nome seu me lembra um pouco a França, assim, porque aquelas cafeterias para você ler jornal, bem legal. Então, mas nasceu nesse contexto. Claro que sim. O Café Jornal Moema aqui foi muito mais um bar, mais luxuoso, né? Então... Aos drinks. Lá fora, hoje nem existe mais na Alemanha o local que chamava Café Jornal. Mas lá era um café-restaurante, vamos dizer assim. Aqui era um bar mesmo, assim, começou como um barzão, sabe? E você tem outro também que chama? Urban Café Jornal. Estamos no site também, não? Não, esse tá só Instagram, esse faz... Nós estamos entrando no 6º mês de vida dele. Nós estamos formatando ele para uma franquia.
Que legal. Então, Bom, já que você é restaurateur, né, nada mais, nada menor do que a Le Creuset, né? Não sei se as suas panelas são Le Creuset lá. aí a gente tem a parte de eventos nossa, e nossos eventos Isso aqui todos é um são presente aqui de toda a equipe do Alexandre Pinto. Muito obrigado, toda a equipe da Le Creuset. É para você Opa, tomar aí uma aguinha pra gente. Você faz academia? eu faço. Todo dia? Eu tento, né? Mas aí já dá para você levar ela. Saúde. Saúde. O meu é água mesmo, não é pinga, não. Tem pessoal que bota pinga, né? Pra dar uma acalmada, né? Dar uma... Quais são as inovações, Denis, da parte de tendência de gastronomia, o que o Café Jornal adotou ao longo desses anos? Inicialmente, nos chefes iniciais, a gente foi para tentamos uma questão mais autoral, vamos dizer assim, né? Só que acontece, o Café Jornal é uma casa grande. Então, assim, eu atendo 200 pessoas sentadas. Então, você fala de uma cozinha autoral para 200 pessoas, isso virou uma bateção de cabeça. Eu também não tinha tanta experiência e, eventualmente, isso foi meio caótico inicialmente. Mas eu não tinha gastronomia, eu, teoricamente, era um bar. E aí, você imagina, quando a gente nasce, o Café Jornal tinha lá 2.000 clientes no Clube do Whisky e eu vendia quase 30 mil litros de chopp. De repente, eu viro meu sócio e falo, vou fazer uma adega com 1.000 rótulos. Aí todo mundo na minha cara fala, você tá louco, né? Porque isso aí é coisa do Ubaiá, sei lá, do Charlot, na época, né? Não vai dar certo, né? Para o nosso público é diferente disso, né? Eu falei, olha, eu pretendo ficar no ramo nos próximos muitos anos e o vinho é um produto que eu me encanto muito. Eu acho que ele pode ser um veículo de curva de aprendizado, tanto para mim como pessoa, quanto para os meus funcionários. Sensacional. E aí o vinho trouxe a gastronomia e hoje a gente vem trabalhando em cima de uma questão, vamos dizer assim, comfort food. Então, assim, muito preocupado com a questão do resgate, algumas memórias das pessoas e pratos clássicos, mas com alguma particularidade do Café Jornal, mas menos é mais. A gente já entendeu que uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, do básico, eu pelo menos na minha linha, prefiro do que, de repente, alguma coisa muito criativa que, de repente, tem um tempo de vida menor, sabe? Uhum. Mas isso é minha concepção. Depois da pandemia, eu sinto que as pessoas querem se encontrar muito. E você criou um sistema lá que são poucos restaurantes que tem, que é para eventos, com toda a estrutura, inclusive LED, microfones. Pode falar um pouquinho? Posso. A casa ficou grande. A gente nasceu em 97. Em 97 você tinha lá 1.000 metros de bar e restaurante, era normal, né? As casas todas eram grandes. Hoje, se você for ver, a maioria das casas tem 300 metros, 400 metros. A sua está com quantos? Hoje eu tenho 1.000 metros de área. 1.000 metros de área. É muita coisa, né? Para um restaurante hoje, você fala assim, 90 lugares no máximo. A maioria dos restaurantes você vê, exceto o Coco Bambu, ou essas redes que trabalham com um fluxo de volume muito grande. Mas no nosso caso, eventualmente o espaço depois da pandemia ficou grande. Ficou. Né? E o mercado se readecou. Né? Você pega lá, lembra do Bar des Arts? Não, quer dizer, era uma casa gigante, né? Então, quer dizer, hoje, se o cara fosse montar um Bar des Arts, não seria jamais daquele tamanho, né? Mas isso foi uma mudança de mercado mesmo, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu, com espaço, eu vou ter que começar a fazer eventos. Comecei a fazer muito network, muitos grupos de network, fala com o empresário, isso, aquilo e tal, e nisso a gente começa a se especializar em cima dos eventos e trazer uma expertise, assim, se preocupar no detalhe. Uma tela de LED, P1, com uma imagem, puta... Ferrada. Eu tenho uma mesa de som ótima, que não vai voltar microfonia, que não isso, não aquilo, que a gente consegue controlar. Vou colocar 4, 5 microfones, mas de alta qualidade, que parece que não, mas faz uma diferença. Palco, luz. Então, quer dizer, começa a entrar em pequenos detalhes, coisa que a gente viu que o mercado não foi nesse caminho. Não. É normal você ir num restaurante e é meio que um quebra-galho ali. Você percebe que a coisa é meio quebra-galho, né? A tela não funciona direito, você não enxerga direito o que está falando, a microfonia que acontece, o som que não vai, o técnico que está suando ali atrás, que o cara querendo matar o técnico. Então, quer dizer, é normal esse tipo de coisa, porque não é a especialidade do cara, né? Já vi esse filme. Imagino. E aí tá voando. Hoje está voando. A gente tem...
Você pega o ano aí, a gente tem poucas datas disponíveis, tem muita coisa já com programação, né? Como deu muito certo os eventos de muitos clientes nossos, então o cara fecha 10 eventos Poxa, no que ano. pena que você não tem mais data. Né? Eu ia fazer com você. Não, a gente vai dar um jeito. Que legal. Eu também vejo que o Café Jornal, eu pesquisei aqui, fala muito sobre gastronomia sustentável, né? Então, qual é o compromisso da gastronomia sustentável? Como que ela influenciou as suas decisões e na prática isso no Café Jornal? Olha, a questão da sustentabilidade, para não ser da boca para fora, é um monte de pequenos itens que a gente tem que ir trabalhando no dia a dia, né? Sim. Então, o hortifruti nosso são feitos num projeto chamado Arca, que a gente compra deles, que o Felipe Sabará, que é um grande amigo, que fez pequenas hortas urbanas, que ele pega egressos do sistema carcerário, põe esses caras para trabalhar dentro dessas hortas urbanas e fornece nos bares e restaurantes. É mesmo? Um trabalho maravilhoso. Veio do pessoal preso? É isso. A maioria é tudo egresso. E ele começa a dar regresso? egressos do sistema carcerário. Exato. É mais elegante, né? Porque esse cara, quando ele sai do sistema carcerário, muitas vezes ele não consegue emprego. Ele é quase colocado de volta no crime porque ele não consegue, né? Então, o trabalho que o Felipe veio fazendo foi um trabalho muito de reintegrar esse cara. Então, quer dizer, tem que trabalhar, tem que ir daqui a pouco, esse cara já está fazendo um tempo lá, já está conseguindo uma casinha, já está conseguindo... Aí ele vai lá e ele banca para colocar lá a televisãozinha, a geladeira, isso, aquilo e tal. Então ele vai ajudando, então tem uma jornada muito bonita. Claro que dos 100% ele consegue 30% de retenção. Mas 30% de retenção é muito. Parece pouco, mas é muito. Esse é um item. Vamos falar sobre a questão do óleo. Não sei se você sabia, mas hoje aquele óleo de cozinha, nós estamos falando que é mais de 1 bilhão de litros por ano jogado nos rios, no esgoto. Aquilo ali, 1 litro de óleo vai contaminar uns 30 mil litros de água boa. E quem que está fazendo a recolha disso? Como é que a gente consegue transformar esse óleo em biodiesel? Então a gente tem vários projetos que a gente vem acompanhando para conseguir melhorar, porque 40% desse 1 bilhão, quem está jogando no lixo isso aí é o food service, no geral. Caramba! Poucas as empresas que ainda estão credenciadas para conseguir fazer um trabalho direito, o cara que busca... Mas existe alguma fiscalização disso? Não. Nenhuma? Nenhuma. Não. Gente! É um negócio meio descontrolado, é difícil. Imagina o seguinte, né? Só no estado de São Paulo, nós estamos falando em 502 mil estabelecimentos comerciais entre hotéis, bares e restaurantes. Imagina que cada um desses pequenininhos está jogando lá, no final ele fritou lá o pastelzinho dele e tal, e ele jogou na pia. Aonde que ele vai jogar aquilo lá? Então, tem um trabalho muito maior para ser feito. Putz, começa com putz, meu, que coisa, não? Olha o tamanho da encrenca. Aí você fala o seguinte, lixo. Dá um desespero. Né? Dá um desespero. Você fala, nossa. Então, quer dizer, tem que ter um projeto e a gente vem cada vez mais pensando nisso, conversando com players, como é que a gente melhora isso, como é que a gente transforma essa questão. Mas você tem um projeto para melhorar isso? A gente na federação hoje, eu estou com um projeto que a gente está desenvolvendo, ainda falta vários players, inclusive para exportar parte desse óleo. O mercado nacional consome, só que eles pedem uma coisa chamada rastreabilidade do óleo. Vou te fazer uma pergunta que acho que vai ser prática. O que você faz no Café Jornal, então, com o óleo? Hoje eu tenho uma empresa credenciada que fornece um laudo para a gente, que a gente acompanha o caminho do que vai acontecer com esse óleo. Tá? Os seus cozinheiros não jogam o óleo na pia? Não. Meus cozinheiros colocam isso em bombonas, a gente lacra a bombona e a cada uma vez por semana... O que é uma bombona? Desculpa a ignorância. Uma bombona é um tambor de 30 litros. Caramba. E a gente vai colocando tudo isso e chega um determinado momento... Nossa, isso precisa ser divulgado, gente. Não é? Não é? Isso é um trabalho... Você já deu um nome para esse projeto? Não, a gente vamos ter que batizar. Mas assim, tem um mundo de possibilidades e coisas para fazer. Caramba, que coisa. Parabéns, hein? Então, assim, né? Trabalhos que a gente vai se envolvendo, lixo. Lixo hoje é um problema. Aí a gente fala compostagem. A gente tem uma parte do nosso lixo hoje... Eu já cheguei a fazer 100% de compostagem. O problema da compostagem é que os caras que fazem a compostagem disso quer transformar o teu lixo em adubo.
você tem uma logística interna complicada, porque o cara é pequeno, ele só vai conseguir retirar o teu lixo uma vez por semana, aquele lixo orgânico vai ficar dentro do teu estabelecimento, dentro de uma bombona fechada, só que aquilo ali é um caos, né? Você chegar perto daquilo lá, você é fedido, sabe? Então, quer dizer, então o trato e a manipulação disso é muito complicado. Então, parte disso me volta como adubo que eu dou para os meus clientes colocarem nas plantinhas deles lá. Você faz isso? Faço. Que legal. Então... Quem pegou o vinho mais caro ganha. Exatamente. Ganha um pacotinho de adubo, né? Que é do nosso lixo, né? Porque a gente tem um volume muito grande de Eu não me lembro, resíduos. o adubo ele chega a cheirar mal? Não, depois que ele depois que tá sequinho na compostagem, depois ele tá... Mas dele, da onde veio tanta ideia assim? Eu acho... Você quer saber, assim, na história, eu tive muito problema no passado com relação aos entes, às entidades, por exemplo, a fiscalização, isso, aquilo, sabe? Um monte de pressão em cima de mim, né? Como assim? Você está falando de fiscalização? De eu ser fiscalizado, de vir, sabe, Anvisa, de um monte de coisas que eu diria que até eram injustas, né? E naquele momento, aquilo me deu um start do tipo assim, eu preciso mudar, porque assim, não dá mais para mim ficar à mercê, assim, dessa história. E aí eu resolvi montar, aí ajudei a montar uma associação em Moema, chama Viva Moema. Ajudei um grupo lá de empresários em Moema, ajudei um grupo de síndicos, que eu também sou síndico do meu prédio em Moema. Hoje nós somos em 250. Gente, eu vou ler a lista do que ele faz aqui, não sei onde arranjar tempo. E fui arrumando vários grupos e que isso foi, vamos dizer assim, transformando o Denis num cara que estava trabalhando em cima da sociedade, para a sociedade, de coisas que, né? E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa. Na verdade, começou numa história de eu me proteger, na verdade. A essência disso foi para proteção. E depois disso, acabo me envolvendo com os trabalhos e me emocionando e vendo as necessidades. Falta muito bom senso na questão, vamos dizer assim, né, de trabalhos coletivos. Às vezes é problema de vaidade, fica um querendo achar que é melhor que o outro, isso, aquilo, tal, e as coisas não andam. Então, acabei me envolvendo com trabalhos coletivos e hoje eu digo assim, tenho, né, tô cada vez mais com tesão da história, exatamente, de projetos grandiosos que possam fazer a diferença. Você já pensou em escrever um livro? Já pensei, já escrevi. Você já tem um livro? Ele está pronto. Ah, não saiu ainda? Não, mas aí eu travei no final porque a pessoa que escreveu o livro para mim, ele era piloto de helicóptero. E morreu? Morreu. E não que caiu o helicóptero, ele acabou, sei lá, se suicidando por uma questão de depressão, do isto, aquilo e tal. E isso aconteceu no final do processo. E aí eu acabei pegando esse livro e acabei encostando ele por conta da história que tinha acontecido, né? Não, ele cumpriu a missão dele. Exato, Agora continua. Eu acho que você tem que contar mais isso, porque eu nunca... Não, já falei com o Silvio do Varanda. Cada pessoa tem uma forma da sustentabilidade, mas essa do óleo eu tô chocado. Eu achei muito interessante. É um mundo de conversa. Dá pra gente ficar aqui 2 horas falando sobre a questão do óleo. E é assustador também, porque do jeito que tá o nosso país, né? O mundo, na verdade, né? Que não olha pro lixo, essa questão toda, né? Exatamente. Então, então a parte de verduras, você vem dessa parte do projeto do Arca. E o outro vem, e essa parte do óleo você tem esse trabalho, mas que eventualmente precisa melhorar muito o trabalho. Esse trabalho é assim, tem né? A gente está muito, muito subdesenvolvido com relação a esse problema. Hoje o Café Jornal, se eu for falar assim, Denis, eu vou almoçar amanhã lá. Na verdade não vou poder amanhã, mas eu vou almoçar lá. Que prato que eu peço? Eu sou apaixonado pela nossa paleta de cordeiro com risoto de açafrão, né? Que é um dos pratos que mais vende. A gente também tem o estinco de cordeiro, que vende muito. A gente tem o nosso polvo provençal, que é... Então você recebe muito judeu lá? Recebo... Eu já recebi mais. Eu vou dizer que assim, os judeus... Inclusive a gente chegou a fazer vários eventos kasher lá. Então, que vinha um rabino junto e a gente tem uma parte da cozinha que dá para kasherizar para fazer os eventos, né? Mas o judeu... Você é judeu? Não, eu não sou judeu. Mas o judeu raiz, no geral, ele é um cara mais difícil, vamos dizer assim, né?
não tão constante. Não, porque eles adoram, né? Você falou, eu lembrei. Exato. Que legal. Mas você faz tudo. Faço tudo. Tá lá. Vamos falar um pouquinho. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito que você queira complementar sobre o Café Jornal? Sobre o Café Jornal? A gente contou um pouquinho da história, falamos um pouquinho da gastronomia. A gente vem num trabalho muito legal que a gente fez agora com relação ao lançamento de uma carta de drinks. A gente fez uma consultoria junto com um cara chamado Marcelo Serrano. Conheço. E o Marcelo foi o seguinte, né? Foram 3 meses de trabalho de pesquisa que a gente fez. Foi demais o trabalho que a gente fez. Com relação à coquetelaria brasileira, trazendo coisas e nuances. E a gente fez 15 drinks autorais. E desses 15 drinks autorais ficou muito legal o trabalho. Que inclusive a gente quer, de repente, até lançar um livro, fazer uma história toda. Fizemos o lançamento disso, mas foi... A vivência da construção dessa carta de drinks junto com o Marcelo foi uma história muito legal, sabe? De implantar cultura dentro do negócio, né? Com relação ao treinamento da brigada, com relação à pesquisa que foi feita e tal. Então foi um trabalho bem legal. Nossa, 15 é bastante, hein? 15 drinks que você não vai encontrar em lugar nenhum, é só nosso. Único. Únicos. Tô curioso. Vamos falar sobre liderança empresarial agora, pode ser? Pode. Fala um pouquinho sobre esse G100 Brasil que você está envolvido, fazendo debates, né, sobre a economia, sobre as corporações. O que isso vem impactando nas decisões empresariais? O G100, que eu já faço parte há muitos anos, ele é um grupo... Você tem vários grupos, né? Eu faço parte de vários grupos, desde o Browns Clubes, de Caves... e Protagonistas do Brasil e vários grupos. Por favor, né? Agora cita o meu. Do Battistini, né? Agora, o G100, a diferença dele é que ele é, vamos dizer assim, um grupo um pouco mais, com um conteúdo mais denso, mais técnico. E assim, cumprimento de horários. Então assim, ele começa às 8 da manhã o conteúdo e ele termina exatamente às 10 horas. Não é 10 e 1, nem 10, nem, né? Sabe? Então, quer dizer, e o grupo são grupos de presidentes e... professores catedráticos e gosto disso. Que gostam disso e fazem essa discussão, uma discussão alto nível de vários assuntos que vão mudando os assuntos. E há muitos anos que a gente vem, pelo menos um encontro presencial e mais um online, que a gente vem fazendo e participando. E você tem alguma liderança aí, não? No G100? Uma liderança... Você é atuante? Eu sou atuante, mas sou atuante na parte da organização do grupo para ajudar em todo fazer o evento. Isso. Na sua opinião, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao gerenciar esses espaços? Você fez, né, espaços com a como fala, Boulangerie? Boulangerie, a Moema, a Casa Churrascada. Isso, rapidinho, né? Eu tive uma boulangerie chamada Bledor. E não tem mais? Na Twin, não. Eu fiquei 4 anos com esse negócio, um pouquinho menos. E tinha um sócio francês chamado Didier, que trabalhou junto comigo, mais uns outros 2 sócios. O negócio deu super certo. Só que, eventualmente, a boulangerie, no final do mês, assim, os custos dela versus... A gente que está acostumado a trabalhar com gastronomia mais álcool, ticket médios mais altos, porque no Café Jornal é o seguinte, né? Ele nunca perdeu a essência do álcool. Então, assim, você vai à noite lá, dificilmente você vai ver alguma mesa que não tenha tomando um drink, um vinho, isso, aquilo, tal. Isso tudo eleva o ticket médio, né? Quando você tem uma boulangerie, você tem um ticket um pouco mais justo e uma mão de obra super especializada. Porque para você fazer bons doces, bons pães, um bom croissant não é para qualquer um. Não. E é uma mão de obra cara, né? Então chegou no final do processo todo, aquele negócio foi difícil para escalar. Chegava no final do ano, tinha que injetar dinheiro. Chegou um determinado momento que eu falei, puta. E aí acabei encerrando. Outro negócio que eu tive foi, eu administrei quase 5 anos a Casa da Fazenda do Morumbi, que virou depois a Casa Churrascada. Essa minha história de eventos, essa minha pegada de eventos começou lá. Eu participei muitos anos, fui presidente de uma associação chamada Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Sim. Que eu fazia muitos eventos culturais, né? Eu já ia perguntar isso também. O Café Jornal nasceu fazendo eventos culturais, vernissagens, várias exposições que a gente fez, né? E eu acabei participando na Casa da Fazenda dessa Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Eu era muito atuante com relação aos artistas, que depois acabou... Você foi?
No programa? Do programa. Da Fazenda? Não. Ah, Esse era a Casa da Fazenda do Morumbi, né? E aí acabei pegando a operação de eventos lá e administrei aquele espaço durante 5 anos. bastante coisa, hein? Saí, mas era casamento para 1.000 pessoas e tal. No Café Jornal você faz casamento também? Faço casamento. Menos, né? Ou assim, vamos dizer que 80% dos eventos são corporativos. Divórcio nunca. Divórcio, alguns. Já fez mesmo? Não tem, Não, né? Não umas existe. histórias engraçadas só. É. Legal. Mas essa experiência sua de eventos, pode contar um pouquinho? Essa experiência, então, veio na hora que a gente pegou a Casa da Fazenda do Morumbi, ela, vamos dizer assim, 80%, 90% da questão dos eventos era o core do negócio, né? Até porque durante a semana a gente tinha um movimento bem fraco e final de semana muito bom, né? Almoços e jantares muito fortes, sábado e domingo. Só que chegava segunda-feira, você fazia 10 almoços, sabe? Que é uma característica ali do espaço. O Café Jornal é de domingo a domingo? Do Café Jornal é domingo a domingo. Rapaz. É diferente, né? O Café Jornal, ele tem uma vida própria. Eu diria para você que os meus faturamentos de começo de semana são maiores do que no final de semana. É mesmo? Porque o ticket médio do cara que toma bons vinhos, que tem um ticket médio mais alto do corporativo, esse cara jamais vai estar no Café Jornal no sábado. Ele vai estar com a família. Ele vai estar com a família, exatamente. Qual é a sua visão sobre o futuro do setor gastronômico? Já que você, Denis, é uma pessoa que circula mesmo, né? Pode beber, fica à vontade. Circula com bastantes empresários, conversa com muita gente. Você acha que a pegada de comer em casa tá forte? Você acha que o delivery ainda vai ser forte? Qual a sua opinião? Vamos lá, primeiro ponto, delivery. O delivery hoje tem um problema que chama-se iFood. O iFood é uma solução maravilhosa, é uma plataforma invejável, é uma empresa que a gente tem que tirar o chapéu, né? Mas as taxas delas são absurdas. Então, Me fala aí, conta pra mim, quanto que é de taxa? 25, 26, se você usar a logística deles, 14, 15 se você não usar a logística deles e você tiver a logística própria. Mas como assim eu não vou usar e vou pagar? Você paga 15... Para estar inscrito. Porque ele que vai trazer o cliente para você. A plataforma que traz. Inclusive, ela não abre jamais quem é o cliente que está pedindo. Você não sabe quem é que está pedindo. Tem um pedido, número tal, só. É um número. É um número. Eles protegem muito isso. E se você mandar uma cartinha dizendo, olha, liga para mim, pra depois você poder fazer o pedido comigo, você é capaz de você tomar uma falta e eles te tirarem da base. O negócio. Você já é avisado disso. Você já é avisado disso. Então, assim, tem um primeiro problema. E, assim, a plataforma do iFood hoje, ela dominou. As outras plataformas são pífias, ou quase nulas, perto do que é o iFood. Eu nem imagino qual é a outra. Rappi. O Rappi. Né? E o Uber Eats que tentou e nem faço ideia de quem. Voltou para trás. Então, assim, tá tudo na mão do iFood. E aí, o que acontece? O dono do restaurante acabou virando quase que o motorista de Uber, né? Porque o motorista de Uber também tem taxas altíssimas e está na sobrevivência. É módulo sobrevivência. Então é difícil de ganhar. Quer dizer, dinheiro. o valor de um prato hoje, 26% vai para o aplicativo. Vai para o aplicativo. Aí você vai pagar mais, sei lá, no mínimo 10%, até uns 16%, 18% de imposto. Então vamos lá, 26 mais 18%. Eu nem comecei a pagar a conta ainda do produto. Quanto que já não deu? Putz. Como é que paga a conta? Né? Então, esse é um primeiro problema hoje. Muitas empresas, alguns estão conseguindo isso, de montar suas próprias aplicativos e começar, mas é muito difícil. Então você acha que o iFood é o vilão? Ele é um vilão hoje. Pelo que a gente sabe, essas vamos dizer assim, techs gigantescas, no final da história, a conta dele também não é uma conta larga, entendeu? Eu acho que se você for ver o balanço do iFood, a distribuição de lucro foi bem pequena. É que aquilo é um gigante, um organismo imenso. Só que é um sistema bruto, assim, de taxas. E fica todo mundo amassado no meio dessa história, entendeu? E para eles também, a margem também não é uma maravilha. O negócio é difícil. Então, é uma matemática muito difícil. Tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa errada, exatamente.
precisa ser ajustado ali. Então, esse é um primeiro ponto. Então, com relação ao delivery, é difícil. Precisa de muito volume. Essa sua opinião sobre o iFood, você já compartilhou com outros donos de restaurante? Ah, já, muito. E existe um consenso nisso? Existe um consenso de uma dificuldade muito grande. Mas a gente também... não adianta também eu ficar só metendo o pau aqui. E a gente sabe que o outro lado da mesa, se a gente for conversar com o CEO do iFood, que eu já vi várias entrevistas com ele, já tive com ele algumas vezes. Você que me falou que você é amigo dele? Não, amigo não. A gente é conhecido, próximo já, em eventos, tudo. Mas... Ele deve te amar, né? Não, então, eu entendo o lado deles também. Né? É que é uma matemática muito difícil. Uhum. Muito ruim para o empresário e muito ruim, talvez bom, ruim, mas eles vêm crescendo muito. Mas o trabalho que eles fazem é fantástico. Tem um ditado que fala, como que é? Ruim com ele, Pior sem ele. pior sem ele. Mas é isso. Porque o cliente tem uma segurança muito grande de fazer o pedido dele pelo iFood. Ele não quer entregar o cartão de crédito dele em cada restaurante que ele vai fazer o pedido. Ele fica meio... A gente fica mesmo. Aí você tem lá o teu cartão cadastrado dentro do iFood, tá tudo bonitinho, foi lá, aquilo funciona, que é uma maravilha, seguro, ninguém pegou os teus dados do teu cartão, do isso, do aquilo, não é? E aí a coisa funciona. Então esse é um ponto, né, a se pensar. Mas o delivery, ele é hoje um problema, vamos dizer assim, né? É um problema. Na pandemia você usou o que? iFood? iFood. Vamos dizer que 80% da questão era o iFood. É bastante, hein? 80%. Mas que, assim, né, a questão do delivery, ela não chegou a manter a casa, né? Então a gente teve uma história de, por incrível que pareça, a gente começou a fazer um marketing em cima da nossa base, em cima de SMS, para alguns pedidos, e os nossos clientes começaram a fazer muitos pedidos direto com o Café Jornal para entregas de comida para a semana, para o final de semana, para o cara finalizar em casa. Que é uma tendência que eu gostaria muito de ir para isso. Porque o delivery, numa gastronomia igual a minha, ele não chega legal. O cara reclama, a batatinha não tá boa, não sei o que, não tá bom. Quer dizer, o nível de exigência é muito alto e o motorista, o motoboy, às vezes ele vai ali empinando. A comida chega. Não é? Nunca chega. O arroz e feijão nunca vai chegar separado. Não é? Vai juntar. Junta tudo. Não tem jeito, né? É complicado. Vai já juntar para você comer o... Deixa eu te falar uma coisa. Você está procurando imóvel para abrir novos restaurantes? Para abrir novos restaurantes? A gente tá... Eu estou muito mais numa tendência para shopping hoje. Para shopping? Para abrir. Mas eu tenho uma pessoa legal para te apresentar, que é a Cíntia Parada. Ela cuida da inteligência imobiliária. Queria depois te apresentar. Ela está no nosso grupo. Quero conhecer ela. É sim. incrível, falando sério. Vale a pena você bater um papo com ela, que ela vai te dar umas dicas legais, tá? Obrigado, André. Então você quer ir para o shopping? A nossa expansão, lojas pequenas, investimentos menores. Eu vejo você no rooftop, entendeu? Sim, inclusive a gente está com um projeto. Rooftop, ficar no rooftop, botar um som DJ, entendeu? Então, mas eu tenho um problema que é o seguinte, escalabilidade. O rooftop, talvez ele tenha mais identificação com a minha persona, mas eventualmente, falando em business, para mim poder falar que eu cresci, que eu estou com, sei lá, 500 lojas e efetivamente eu fiz algo grande, não é esse o caminho, entendeu? Entendi. Ah, é? Não é esse o caminho. Tem que ser mais conservador. Tem que ser mais processos, tem que ser mais um formato muito acertado, que se multiplique e que escale. Você já pensou em abrir franquia? Já tô montando a minha, né? Ah, é? Tô montando, que chama Urban Café Jornal. Ah, é verdade, você já comentado. Já. Isso. Você me contou com muito orgulho que a sua filha está cuidando, né? Com 25 anos, está cuidando da parte comercial. Como ela chama? Rafaela. A Rafaela. Queria te perguntar como que você gostaria de ser lembrado, Denis? Assim, qual é o seu legado que você quer deixar como profissional para as pessoas que gostam de você, que convivem com você? Meu legado, eu diria que eu acabei me tornando, eu tenho a honra de poder ter funcionários que estão comigo há quase 30 anos, e eu tenho vários.
Então, meu gerente, que é o Neuri, está comigo há 29 anos. Meu gerente financeiro está comigo há 28 anos. Eu tenho Metris com 20. Eu tenho muita gente com muito tempo de casa comigo, né? E hoje são quase... É uma família que a gente foi construindo histórias, né? Então, eu penso o seguinte. Se você não sabe de pessoas, você não sabe de negócios. E eu fico vendo que hoje, cada vez mais, muitos profissionais muito bem-sucedidos têm um problema sério com essa questão do lidar com pessoas, né? Então, às vezes... Então, talvez, era para mim estar muito mais capitalizado hoje e, eventualmente, a minha construção foi uma construção trazendo essas pessoas junto. Isso tem um preço. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, dentro do meu objetivo, era ser lembrado por um cara que fez diferença na vida, pelo menos do que eu pude, das pessoas que estavam em volta de mim. E que a gente cresceu junto e construiu uma vida junto. E assim, às vezes as pessoas falam, puta, mas será que não é um passivo muito grande? O cara tem tantos anos com uma pessoa junto e tal. Mas eu digo pra você que eu tenho orgulho de poder estar alinhado com uma pessoa dessa junto comigo, de toda essa jornada de vida e essa construção de que é mais do que só o business e números, mas que traz essa questão das pessoas. Parabéns, hein? Vou te fazer algumas perguntas aqui, Denis, você vai responder o que você sente, tá? Tá. Casamento. Casamento. Foi o meu alicerce, né? Eu tô casado já há 27 anos. Como ela chama, sua esposa? Flávia. Pode mandar um beijo pro Flávia. Te amo, amor. Flávia. Filhos. Você tem uma filha? Tenho uma filha. A filha, então? Minha filha é minha continuidade. O que você pensa da sociedade atual? O que eu penso da sociedade atual? Ela tá a gente está num limbo de transformação e de mudança de valores muito intensa, né? E numa readaptação. Mas eu acho que tudo que vai para um lado volta depois. Então, quer dizer, é uma questão de readaptação. Eventualmente, se você for pegar, sei lá, minha mãe tinha uma sociedade completamente diferente. Nós já tivemos uma outra, e os nossos filhos têm uma outra completamente diferente, mas que as coisas vão e voltam. E então a gente está num processo de adaptação, mas o mundo está num momento bem complexo. Um lugar. Portugal. Principalmente Lisboa. Você vai muito para lá? Já fui muitas vezes. Gosto demais. Tem alma portuguesa. Uma paixão. Busca de caminhos que me levem para espiritualidade no âmbito de buscar questões internas minhas. Um desprezo. A política, do jeito que ela está hoje, eu desprezo do jeito que as coisas estão sendo tocadas. Denis, o que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Tem alguma coisa? O que eu não faria de novo? Talvez ligados aos julgamentos de pessoas próximas. Por falta de entendimento, eu acabei travando determinados processos por um pré-julgamento da minha parte, que podia ter sido diferente. E aí não teve volta? Não teve volta. Será? Você tentou? Talvez, né? Se você encontrasse o Denis hoje, aos 30 anos, o que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Você mesmo se encontrando, só que aos 30 anos. Você agora, né? Eu falaria para ele buscar cada vez mais a questão da sabedoria e o caminho do meio. Por que o caminho do meio? Porque não dá pra gente... A ação tem que acontecer, mas também se ela acontecer numa velocidade muito grande, você acaba tendo problemas que é difícil de você conseguir administrar. Então, tudo tem seu tempo, tem sua consolidação, precisa, né, de tempo para as coisas acontecerem. Então, a gente precisa sempre estar buscando o caminho do meio. E o caminho do meio você encontrou no caminho de Santiago de Compostela? Foi um dos assuntos mais legais da minha vida, das passagens mais interessantes da minha vida, que me abriu a cabeça para olhar para esse caminho do meio. Que ano que você foi? Fui faz uns...
entre uns 8, 9 anos. Você fez toda ela? Fiz. Quantas horas? Não, dias, desculpa. Eu fiz 35 total. 35 dias. 35 dias. 35 dias? Deu 815 quilômetros. Nossa, deu até uma respirada aqui. Andando uma média de 30, 35 por dia. Todo dia. 35 o quê? Quilômetros. Nossa, dá mais do que? Dá 40 mil passos? Você tem que começar bem cedo e terminar bem tarde, né? Para almoçar. Começava umas 7, parava umas 11h30, almoçava, 12h30 volta, parava lá para umas 6, 7 horas da tarde. E o que você descobriu com isso? Descobri algumas coisas, né? No caminho de Santiago, em determinados momentos, eu deixei de... A gente vai cristalizando a nossa persona, as nossas máscaras. E de repente, durante o caminho, você perguntava, quem é você? Eu falava, eu sou um peregrino, estou andando aqui, né? Então, derrubar essa questão dessa máscara que a gente cria, dessa persona que a gente, às vezes... Você esquece um pouco de quem é você. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que tem um monte de detalhes incríveis acontecendo agora, nesse momento, e a gente não está vendo. E aí, quando você está num momento mais reflexivo, sozinho, numa caminhada dessa, pequenas coisas viram grandes sentimentos e grandes reflexões, sabe? Você fez sozinho? Fiz sozinho. Sozinho? Sozinho. Então, estou andando lá 3 horas sem encontrar ninguém, de repente eu vejo um trator de longe com um senhor e uma senhora que eles estavam arando a terra. Ele parou o trator e eu olhando a cena, né? Ele veio tal, desceu devagar, né? Veio na minha direção, chegou perto de mim, botou a mão no bolso, tirou uma balinha de caramelo, pegou na minha mão e falou, bom caminho, peregrino. Eu fiquei olhando para a cara dele naquela hora e foi tão mágico aquilo, sabe? Então, a gente às vezes não percebe essas pequenas coisas, mas naquele momento eu estava apto a receber aquilo, então aquilo foi quase que... Depois, quando eu fui chupar aquela balinha, eu fui, sei lá, rezei 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, foi especial, sabe? Uma balinha de caramelo. Então, eu acho que o caminho me trouxe muito esse olhar, sabe? A internet pega lá? A internet pega, mas eu meio desconectei. Metade da viagem eu ainda estava conectado, chegou um determinado momento que eu... Desligou mesmo? Desliguei geral. Nem usei nada de internet, absolutamente nada. Você teve medo? Tive. Em que momento? Um momento que eu estava num lugar chamado Sebreiro e uma chuva muito forte. E quando eu fui fazer o caminho, eu comprei uma roupa que chama um anorak, que é o corta-chuva e corta-vento. Aí tinha um de 5 mil, 6 mil lá, e tinha um de 2 mil, 3 mil. Eu falei, puta, é muito caro esse negócio. Acabei comprando na hora que deu aquela chuva. Entrou água, eu estava longe de tudo, devia estar umas 4 horas de alguma coisa, molhado, temperatura devia estar, sei lá, uns 4, 5 graus. Eu comecei a entrar num esquema de meio de hipotermia, de ter que ficar parando para fazer polichinelo e fazer flexão no chão e ficar pulando e tal, para ver se meu corpo esquentava, porque minha mão começou a formigar, eu comecei a não sentir mais minha mão. Minha boca começou a tremer de bater dente, assim, de você não conseguir parar de bater dente. Eu pensei, putz, agora eu não sei o que vai acontecer ali, né? Eu tava quase entrando numa síncope ali. Naquele momento ali eu pensei que eu não ia conseguir mais ou que ia acontecer algum problema. Até que de repente eu vi um barzinho ali. Pedi um urujo, que é uma espécie de uma cachaça dos espanhóis. E tomei 2, aquilo que até estalou minha cabeça na hora que eu tomei aquele negócio. Tá. Aí eu esquentei, né? Pensei, puta, eu vou embora. Falei, eu vou embora daqui. Vai voltar? Vou voltar, não quero mais. Tava sentindo minha garganta, já tava inflamando. Eu falei, nossa, eu vou ficar uma pneumonia quíntupla. De repente entrou um maluco lá dentro do lugar que eu tava. Falou, não, e aí, vamos? Eu falei, não vou. Eu pedi um táxi, eu vou embora, acabou a viagem. Aí o cara, não, você vai continuar. Pegou e tirou a blusa dele e jogou em cima da mesa e falou, não tô te dando, mas você vai usar a minha blusa e nós vamos. E aí eu fiquei, puta, será que é um sinal? Não sei o quê. E aí acabei continuando. Era um chileno? Era um espanhol. Era um espanhol. E aí a gente continuou, e aí deu tudo certo, e aí foi dali que o caminho ficou muito legal, a partir dali. Mas é bom, né? Porque tive muita bolha no pé, né? O pé estoura tudo, né? Nossa. Outro aprendizado. Você tá com a mochila nas costas. Minha mochila tava com 12 quilos, meu pé estourando.
Eu não preciso de 3 camisetas, preciso de 2. Então tira uma camiseta, não preciso de 3 bermudas, preciso de 2. Meia, 2, uma para usar um dia, outra. E fui eliminando até que eu cheguei em 8 quilos. Quando eu cheguei em 8 quilos, meu pé parou de estourar. Então, quer dizer, quanta carga a gente não está carregando a mais, que está te estourando, e que você não tem consciência disso e que você não consegue esvaziar a mochila. Isso é sensacional. Não é? Você dá um texto. Puta, tô com dor no pé, bolha. O que acontece? Você olha, quando você tá com dor, você olha para baixo. Pensa quando você tá com dor, você baixa a cabeça. O que acontece? Você se perde. As flechas amarelas, o caminho inteiro tem flecha amarela, né? E elas estão sempre meio altas. Então, na hora que você tá com dor, você baixa a cabeça e você perde. Então, quando a gente tá com dificuldade, você tende a olhar para baixo e você vai perder o caminho. E você vai se perder. Sensacional. Então, mesmo com a dor, a gente tem que tentar respirar fundo e olhar para frente. Parabéns, hein? Né? Um grande aprendizado, adorei. É legal. Muito emocionante. É. Eu só queria, antes de terminar com você, você gosta de barco? Eu gosto de barco, adoro. É? Você tem? Não. Então eu preciso te apresentar o pessoal da VCAT. É um pessoal que faz o modelo pontum. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então a VCAT ela é a primeira indústria do Brasil a produzir embarcações nesse modelo pontum. São líderes no mercado latino-americano desde 2010. São diversos modelos para o seu conforto e lazer. É só entrar no site para conhecer. É a empresa do Neto e da Valéria.com, é a VCAT. Isso tem tudo a ver com gastronomia, né? Para fazer a coisa acontecer, um bom bar, um restaurante, comida. Você sabe que esse negócio do COP que vai acontecer? Sei. Em Manaus eles estão envolvidos também, porque as pessoas têm que ficar hospedadas, né? Sei. Dá E pra vão ficar nos barcos. Mas esse maior deles aí é incrível. É incrível mesmo. Que legal. É muito legal. São os líderes aqui. A história deles também é muito linda. Ele fez o podcast aqui com a gente. Denis, eu queria saber se tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você queira acrescentar, deixar uma mensagem pra gente encerrar aqui hoje. A mensagem, primeiro, foi um prazer enorme. Obrigado. Eu já venho assistindo todos os teus podcasts, nos grupos todos que eu acompanho. Obrigado. Tive a oportunidade de ver grandes empresários, grandes executivos, né? Então, um conteúdo muito rico. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, cara. O senhor está aqui. Não é? E a gente estava meio distante, mas muito próximo. Verdade. Faltava só a gente se encontrar, né? Estava nos mesmos meios. Nos mesmos meios. E foi um grande prazer poder estar. Parecia que a gente já se conhecia já há muito tempo, né? Foi uma coisa muito... O seu trabalho, o seu restaurante, o seu local. Sem saber, sem te conhecer, já fiz um evento lá que eu te falei, do Café Orfeu. Sim. É incrível. Muito obrigado. Eu agradeço vocês todos e estamos juntos sempre. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!